Pessoal, boa noite. Não vou estender mais o tempo, né? Já temos 10 minutos de tolerância aí. Infelizmente, estamos em poucas pessoas aqui, mas em respeito a todos que aqui estão, vamos dar início ao nosso bate-papo. A gente está no terceiro bate-papo, depois eu vou tentar efetivamente subir esse material no YouTube para quem infelizmente não pôde participar, né? E queira ter conhecimento com esse material, né? Então a ideia hoje está tratando a questão de monitoramento de processos e querendo ou não a gente acaba esbarrando em outras tecnologias porque o avanço desse equipamento ele é cada vez mais rápido por conta do custo tanto de sensores quanto da parte de automação. Então tem algumas coisas interessantes para a gente tratar nesse assunto, tá? Só um segundinho que eu vou abrir efetivamente o nosso material e a gente já vai começar a tratar. Eu vou me apresentar um pouco, eu acho que só para ficar registrado, porque todos que aqui estão, acho que já me conhecem, né? Eu estou na área aí de polímeros desde a década de 90. Comecei a minha carreira basicamente em 1990, pós-Senai, como auxiliar técnico em processos numa empresa chamada Evia. Fiquei lá praticamente 4 anos, né? Entre estágio e efetivação. Entrei na parte operacional, né? Depois migrei para a parte de processos. Acabei pegando cargo de liderança, saí como auxiliar não, encarregado em 1994. É uma empresa que trabalhava efetivamente com linha branca e linha tanto industrial automotiva quanto eletroeletrônica. Migrei para a Tecnoplast, trabalhei de 94 a 97 na parte de desenvolvimento de produtos. Nessa mesma linha, fiquei na Plásticos Maradei até 99. Fui para a parte de liderança novamente de 99 a 2000. Voltei para a Tecnoplast por uma oportunidade, fiquei até 2016. Saí de lá por conta de a compra da empresa, né? Então ela foi comprada pelo grupo da Plásticos Miller. Fiz parte da transição e acabei saindo em 2016. Na indústria ainda fiquei de 2017 até 2018 na empresa Valeo na parte iluminação. Em 2019 montei uma consultoria, isso na minha carreira industrial. Avançando um pouco, nos anos 2000 eu acabei migrando também para a área docente. Iniciei minhas atividades como docente no projeto Alquimia. Esse projeto ele teve uma duração aí de 2000 a 2002. Nesse meio tempo, acabei entrando no Senai como professor autônomo, fiquei até 2011. Nesse meio tempo, também entrei no curso de tecnologia em polímeros nas faculdades Oswaldo Cruz, desde 2003. No Senai, houve a oportunidade de trabalhar como professor de pós-graduação em materiais poliméricos em 2015 e atualmente eu estou como professor de graduação e pós-graduação no Senai desde 2017 e também na parte de treinamento com a consultoria desde 2019. Né? Dentro das possibilidades de estudo, a gente tem faculdades como o Senai, faculdades como Oswaldo Cruz, pós-graduação na área de polímeros também, para quem está aí nesse segmento, é muito importante estar sempre antenado. Temos no Senai pós-graduação em vários braços, tanto na parte de gestão quanto na parte de polímeros também. Tá? Então, um pouquinho da minha história para ficar registrado e depois, qualquer dúvida, a gente vai conversando. Bom, eu sempre costumo deixar essa lâmina das máquinas injetoras, porque aqui é um contraste do que era no passado, né, e até o presente. E eu queria deixar registrado aqui os materiais que aqui foram disponibilizados. Eu tive até uma certa
uma certa dificuldade de conseguir material atualizado por conta dos fabricantes de equipamento dizerem que isso é propriedade intelectual da empresa, né? E é difícil a gente entender isso porque se trata de manuais, se trata de equipamentos que já estão em linha, né, operando efetivamente, e a gente não vê mal nenhum em utilizar esse material. Porém, eu me reservei a não utilizar esses materiais e agradeço ao Marcos Cardenal, que é uma pessoa executiva da Wittmann Battenfeld, bastante conhecida no mercado, e nos disponibilizou um material interessante de última geração de máquinas injetoras. Vocês vão perceber que o equipamento ele é super tecnológico, não só na parte operacional, mas também no foco do nosso bate-papo, que é monitoramento de processo. Bom, mas voltando a essa lâmina, tem alguns conceitos que nós temos no equipamento na atualidade que vieram do passado. Se a gente observar essa primeira máquina aqui, a gente pode perceber que é uma máquina vertical, né? E alguns conceitos da máquina vertical passaram para a máquina horizontal. Por exemplo, quando a gente fala altura de molde, ela saiu de um equipamento como esse, né? Então, às vezes o pessoal acaba estranhando, pô, mas a altura de molde, né? Como que a altura de molde é assim, né? Porque a máquina antigamente era em pé. Então, essa é uma curiosidade. Falando na questão de tecnologia, a gente pode perceber que o equipamento saiu de um zero, né, de um start praticamente 100% manual para uma automação complexa, que é o que a gente vai estar discutindo. Nesse mesmo tom, a gente percebe que os moldes também saíram, né, de uma metodologia bastante simples de confecção e chegaram a uma confecção bastante interessante, bastante complexa. Então, é uma evolução natural do equipamento, é uma evolução natural da máquina, mas eu queria também deixar registrado que também é uma evolução natural dos materiais poliméricos. Eu costumo dizer que quem acaba impulsionando essas mudanças tecnológicas são, sem dúvida alguma, as pessoas que disponibilizam materiais novos no mercado e, por conta dessa demanda, os equipamentos também precisam desse tipo de inovação, né? Então a gente sai de produtos extremamente simples, com uma tecnologia extremamente manual, e chegamos a uma automação onde vocês vão perceber ao longo do nosso bate-papo que basicamente o equipamento te direciona para uma condição de processo extremamente estável e extremamente interessante no que tange a produtividade, qualidade, né, e até o acerto do processo, basicamente. Com relação à segurança, a gente também percebe que o equipamento antigo ele não era dotado de sistemas que impeçam o acesso operacional, ao passo que as máquinas mais modernas, quanto mais moderna ela é, mais difícil da gente ter o acesso e até mesmo perceber onde estão os dispositivos de segurança. Então esse ponto também é um ponto bastante importante e a tecnologia também nos traz um benefício com relação a esse quesito segurança. Então, é só uma lâmina para causar um impacto e a gente vai efetivamente para o nosso assunto. Bom, querendo ou não, aqui está um mapa de uma parte do equipamento, né, vamos dizer assim, de uma fase do processo extremamente interessante, extremamente importante no que tange a qualidade do moldado. Com relação ao monitoramento do processo de injeção, sem dúvida alguma, aqui em cima estão relatados os parâmetros que a gente tem como controle, né? Então nós temos temperatura, nós temos pressão, nós temos velocidade, nós temos cursos e nós temos tempos.
toda vez que a gente vai parametrizar a máquina, basicamente a gente tem esses parâmetros para utilizar. Então, dentro de uma ficha técnica, todos os parâmetros de processo envolvem temperatura, pressão, velocidade, curso e tempo. E aí você tem uma enormidade de temperaturas para controlar, tanto de massa polimérica lá no cilindro de injeção, quanto temperatura do molde, temperatura dos periféricos para controle da temperatura de processo. Pressões, a gente tem inúmeras pressões, tratando de máquina hidráulica, que basicamente boa parte do nosso parque industrial são de máquinas hidráulicas, por isso que aqui estão citadas. As velocidades que vão fazer toda a diferença no processo, né? Então nós temos que ter controle de pressão, velocidade, cursos e tempos. Quando a gente olha essa figura aqui, basicamente nós temos o quê? A condição do enchimento da injeção. Depois a gente vai perceber que existe uma fase de pressurização na máquina e a fase do recalque. São pontos extremamente importantes para controle de processo. Quem já atuou em máquina injetora e teve a curiosidade de perceber como acontece isso hidraulicamente, né, percebe o seguinte: na fase de enchimento, nós temos uma pressão extremamente baixa. Quando ela tem uma resistência, porque a cavidade está ficando cheia de material plástico, material polimérico, você entra numa fase de pressurização. E chega um momento que você tem que dizer para a máquina: opa, encheu a cavidade, e ela vai começar a compactar. Então, essa fase é uma fase extremamente importante para o processo, e a próxima lâmina a gente consegue demonstrar efetivamente como isso acontece graficamente. Né? Então a gente parametriza a máquina, né? E quando a gente monitora a pressão e velocidade graficamente, a gente tem esses valores dentro de um gráfico. Um outro ponto importante que a gente precisa entender no processo é a almofada, o que sobra de material. Porque nós vamos entrar numa fase de compactação e sempre vai sobrar um resíduo de material, sempre precisa ter um resíduo de material efetivamente para compensar a contração da matéria-prima, mas também é um dado importante para a gente saber se há algum tipo de vazamento entre bico de injeção e bucha de injeção, e também para entendermos se há algum tipo de vazamento interno. É muito comum o pessoal desligar o controle de almofada e efetivamente encher de material no cilindro de injeção ou encher de material dentro do molde. Né? O pessoal que é de ferramentaria aí deve ficar maluco quando vê um molde cheio de material plástico aí e tem que fazer qualquer tipo de intervenção. E dá para a gente monitorar isso no processo e efetivamente ter indícios que há algum tipo de vazamento. E esse vazamento ele também pode acontecer aqui, ó, no anel de bloqueio. Então, monitorar processo, além de ser importante para o próprio processo, como está sendo colocado, mas ela também mantém o seu equipamento, o seu molde, sob controle. Então, se eu tiver algum vazamento interno entre anel de bloqueio, eu consigo perceber. Se eu tiver algum tipo de vazamento interno no molde, eu consigo perceber. Se eu tiver vazamento entre bico e bucha, eu consigo perceber. Assim, os recursos gráficos que a gente falou é fazer a curva, como está sendo mostrado aqui. Né? Então, os equipamentos eles permitem que essa curva seja construída. No caso, essa figura foi feita a construção dela através de um sensor na cavidade. Vocês podem ver que aqui está ilustrando que o sensor foi feito, esse gráfico ele foi construído através da pressão na cavidade. Para que isso aconteça, efetivamente nós temos que ter um molde preparado com um sensor
na cavidade. Tá? Aí vocês vão falar, pô, mas isso daí é coisa nova. Não, não é coisa nova. Não sei se tem alguém aqui da Maradei. Em 97, 96, 95 para 97, nós já tínhamos molde com esse tipo de tecnologia. Eu me recordo que nós injetávamos a alma do assento do classe A e no molde nós tínhamos um sensor de cavidade e monitorávamos o processo não só com relação à pressão, mas os parâmetros que eram elencados que a Mercedes na época nos pedia. Então cada peça era etiquetada uma a uma, a numeração que ela tinha da data, né, o número da injeção no dia, e cada número de injeção saía uma lista na época, que era uma impressora matricial ainda, para que a gente conseguisse mandar o lote de peças para a Mercedes com a parametrização. Né? Não ia só as pressões de injeção, mas iam dados de temperatura, tempos de ciclo e assim por diante. Né? E se a gente observar o gráfico, acontece basicamente o que a gente tem. A partir de um tempo, a pressão começa a aumentar e ela chega numa inclinação onde temos o pico da pressão de injeção. Né? Então aqui você consegue ver o pico da pressão na cavidade. Eu posso fazer a passagem para o recalque através do sensor. Então o sensor eu determino a pressão ideal para o processo e a partir do momento que ela atinge aquela pressão, ela libera para a fase de recalque. E aí vocês podem perceber que essa pressão ela decai, porque você regula uma pressão normalmente menor do que a pressão da injeção, mas a gente consegue observar que dentro da cavidade há uma perda de pressão. Por quê? O material está tendo troca térmica, né? Ele vai esfriando e a gente percebe que aqui há uma curva também acentuada em declínio. E a gente consegue, através dessa curva, ver até o ponto, né, que houve a solidificação do ponto de injeção. Né? Isso é uma questão bastante interessante, porque muitas vezes o moldador ele pensa que só refrigerar o molde vai resolver o problema de rechupe lá da peça por conta de falta de compactação. E às vezes é o contrário. Por quê? Solidificou o gate, ele não consegue mais compactar material dentro do molde. Então aqui a gente consegue ter um mapa, né, como se fosse o padrão do equipamento. E através desse padrão a gente consegue fazer com que a máquina atue nessas condições. Ah, mas aqui está mostrando com sensor na cavidade. Dá para fazer de outra forma? Claro que dá. Tem um sensor que é do próprio equipamento. Não é a mesma tecnologia, mas ela representa essa tecnologia e a acessibilidade é muito mais fácil. Né? Então, muitas máquinas possuem transdutores de pressão que fornecem esses dados para a máquina e a máquina efetivamente vai fazer o gráfico lá de injeção, vai ter outro gráfico de velocidade. Então, vocês conseguem efetivamente fazer isso. O que acontece na prática é que muitas vezes a parte operacional tem o equipamento tem o recurso, mas efetivamente está desabilitado ou em outros casos, quando a pessoa habilita, ele não sabe efetivamente como funciona, para que funciona, de que maneira ele vai atuar com aquela condição. Tá certo? Avançando aqui, a gente entra em campos que a gente consegue enxergar um pouco do processo. E enxergar o processo não é um sentimento. Olha, chefe, eu acho que a máquina está variando. Olha, chefe, eu acho que esse equipamento não está legal. Não. Você tem condições efetivas de perceber variações e muitos equipamentos aqui foi retirado de um manual da Home. Vocês podem ver que não é uma máquina muito nova, né? Não é uma máquina muito recente, mas também não é muito antiga. Mas vocês podem perceber que aqui a gente consegue ter um quadro que representa todo o gasto em tempo do ciclo. E aqui a gente consegue perceber o atual e o anterior. A gente consegue fazer um monitoramento visual do equipamento.
Na tela do lado direito, o que a gente consegue perceber? Parâmetros que a gente consegue elencar como sendo fatores de controle e monitorar. Eu consigo parametrizar o que é máximo e o que é mínimo, e dentro dessa condição máximo e mínimo, cada ciclo vai ser registrado os valores, e se ela estiver fora desse especificado, você pode dizer para a máquina para parar o ciclo por conta de uma necessidade de acerto, ou você simplesmente está avaliando, né? Outros equipamentos, por exemplo, te dão a possibilidade de separar esse tipo de injeção, né, esse ciclo que foi feito fora de parâmetros, para uma análise um pouco mais crítica. Então, o que nós temos aqui como lição? O próprio equipamento consegue gerar dados que você julgou como estritamente necessário para o seu processo, e dentre esses parâmetros você vai direcionar o que é máximo, o que é mínimo dentro do aceitável, né? E mais para frente a gente vai ver que com esses valores a gente consegue fazer estudos estatísticos de processo e identificar se a máquina tem capacidade para atingimento de uma especificação ou não. Então, não é mais um sentimento. É sim um dado que o próprio equipamento te traz. Então você pode chamar o seu líder, você pode chamar o seu gerente ou o dono da fábrica para efetivamente mostrar para ele, olha, está variando muito o colchão, né? Isso indica que pode ter um vazamento de cilindro, pode estar acontecendo um vazamento entre bico e bucha, ou pode estar um desgaste de anel de bloqueio, através da análise dos dados, né? Ou a máquina está variando o ciclo. Por que está variando o ciclo? Pode ser que o óleo da máquina esteja contaminado e varia, né? Ou a temperatura, enfim, você consegue, através de dados, ter efetivamente esse tipo de controle. Avançando, é uma máquina um pouco mais moderna, um comando um pouco mais moderno ainda da Home. Não é o último comando da Home, aqui é um Controlmaster 10. A Home efetivamente já está no Controlmaster 20. Então a gente percebe que você consegue ter muito mais requinte de informação, mas eu acabei pegando esses dados mais antigos para vocês perceberem que isso não é mais nenhuma novidade. Já é uma condição de mercado. Dentro desses parâmetros, você tem 7 possíveis parâmetros para elencar, entre temperatura, pressão, velocidade e curso. E aí você vai eleger, né, os parâmetros que são mais significativos para o seu processo. E também conseguimos acompanhar o que está acontecendo, saber efetivamente qual é a fatia do ciclo que rouba mais tempo para efetivamente fazer a moldagem, enfim, ele vai te dar graficamente também essas condições. E dentro desses parâmetros, você consegue traçar cartas de controle, né? E, enfim, com essas cartas de controle você consegue provar tecnicamente que a máquina está dentro dos padrões estabelecidos ou não. Você consegue eleger para a máquina que ela pode ter um controle de refúgio, né? E quanto efetivamente dentro da sua ciclagem aconteceu. Então ela mesma vai te dar um diagnóstico. Olha, no arranque eu gastei 5 peças para chegar nos parâmetros que foram programados. Essas 5 peças primeiras são suspeitas, então eu posso recolher isso e efetivamente descartar ou fazer uma verificação um pouco mais requintada. Avançando aqui, dentro daqueles parâmetros vai acontecer a mesma coisa, né? Você vai monitorar e ela vai te indicar, né, o que está acontecendo, e você consegue ver alguns últimos ciclos aqui. Ele vai calcular alguns parâmetros dentro dos parâmetros de processo, ele vai calcular a média, vai calcular o desvio padrão. Dentro do que você elencou de máximo e mínimo, ela vai te pintar como uma injeção aprovada ou não aprovada.
Na tela do lado direito, você consegue fazer o controle, o tipo de amostragem, se você vai ter algum descarte inicial, você vai parametrizando a máquina e onde você vai guardar efetivamente esses dados. Se vai ser na memória da máquina, se vai ser no dispositivo pendrive, ou se vai ser, por exemplo, hoje nós temos muito acesso à internet, se vai ser disponibilizado para alguma nuvem, né? Então, hoje em dia a gente consegue fazer muito dessa questão de tratamento dessas informações e também trazer isso para outros tipos de dispositivo, como a gente vai ver daqui para frente. Vocês podem ver que essa Control Master 10, que não é última geração, já prevê que você consegue fazer acesso remoto. O que isso significa? Significa que você, colocando esse equipamento num local de rede, por exemplo, você pode ter uma pessoa do outro lado te auxiliando na questão de manutenção, na questão de parametrização da máquina, e isso está cada vez mais comum nos equipamentos. E aí a gente vai para o material que nós conseguimos, que é um material, vamos dizer assim, de última geração, muito antenada com a indústria 4.0, que é o que a gente vive falando na atualidade. E vocês percebam o seguinte, nas máquinas comuns, o acesso a parâmetros que são específicos, como operacional, como manutenção, como um nível de gerência maior, é feito através de senha. Já nesse equipamento, vocês podem perceber que o acesso é feito através de um cartão de radiofrequência. E um outro dado interessante, você consegue fazer verificações via tablet, via celular, monitoramento de produção em tempo real, né, e inclusive condições do equipamento, né? Então você consegue, através desse equipamento, ter um acesso exclusivo, porque ninguém vai te passar um cartão de acesso. Você pode conseguir uma senha nas máquinas anteriores. Então está cada vez mais restrito o acesso, está cada vez mais cercado para quem efetivamente vai mexer no equipamento e muitas vezes nessas alterações acaba tirando o equipamento da questão de originalidade de fábrica e assim por diante. Então, com um tipo de cartão como esse, praticamente impossível você entrar em parâmetros de fábrica, porque o cara não vai te dar um cartão de radiofrequência. Né? Antigamente você conseguia isso via senha no equipamento. Hoje já está mudando um pouquinho mais essa questão. Então, é um dado interessante, é um dado importante do que está acontecendo aí no mercado. Esse controle é o último controle da Battenfeld. Né? Quem trabalhou com Battenfeld está acostumado com B3, B4, B6. Agora a gente tem o B8, que é esse último painel. Para vocês terem uma ideia, eu tive acesso ao manual desse equipamento. Ele tem cerca de 980 páginas, quase 1000 páginas de manual. Então é um manual extenso, é um manual pesado, mas a máquina te direciona como programá-la, como fazer o passo a passo, e isso é um ponto bastante importante e bastante interessante quando a gente fala em monitoramento de processo e a questão tecnológica. Aqui, falando um pouco mais disso, a máquina ela te disponibiliza uma programação rápida através de bancos de dados. Então, imagine que você colocou uma ferramenta desconhecida, está fazendo uma prova de molde, não conhece a matéria-prima, não conhece efetivamente o molde, não conhece os programas. Como que nós fazíamos isso no passado, e acho que muitos de vocês ainda fazem? A gente pega um produto parecido e usa mais ou menos essa parametrização. Esse equipamento ele te dá um upgrade nessas informações, por quê? Dentro do equipamento, ele tem um banco de dados da matéria-prima.
Então, ele tem dentro do seu banco de dados o datasheet da matéria-prima. Então, ele já sabe parametrizar as condições de processamento daquela matéria-prima. O que a gente faz? A gente entra com as dimensões de molde. Com as dimensões de molde... Desculpa, só beber uma água aqui. A máquina já consegue reconhecer aproximadamente a força de fechamento. Claro que na injeção ela vai ajustar o máximo e o mínimo de acordo com... né? Lembra quando a gente falou da curva de injeção? Então ela vai monitorar a pressão e se tiver algum tipo de abertura ela vai fechar um pouco mais. Então ela acaba sendo inteligente para parametrizar o material, ela acaba sendo inteligente para parametrizar a força de fechamento através das dimensões do molde e a condição de moldagem, e ela também consegue parametrizar a dosagem, porque você está dando o peso da moldagem. Então ela mesmo vai direcionar a dosagem da máquina e o que vai sobrar de colchão. Hoje a gente vê muita injeção aí, por exemplo, que o cara parametriza a dosagem, né? Mas a passagem para injeção praticamente tem um colchão muito maior do que é o necessário. Então essa máquina é inteligente nesse sentido. Outra coisa interessante, depois a gente vai mostrar um pouco mais, ela mostra ícones de edição. E isso vem um pouco da questão operacional da própria Wittmann. Para quem não conhece a Wittmann, ela é desculpa que caiu. Ela é uma empresa voltada a robô. E quem já programou robô é um passo a passo. Então ela pegou um pouco dessa expertise de construção de robôs, de programação de robôs e trouxe para o equipamento máquina injetora. Para quem não conhece, a Battenfeld ela é tradicional nas injetoras. A Wittmann é uma empresa de robô e ela acabou comprando a Battenfeld. Isso já aconteceu há alguns longos anos aí, acho que desde 2010 já houve essa aquisição e ela vem aprimorando não só a questão de robôs para a máquina injetora, não só a máquina injetora, mas também a questão de periféricos. Então, o que é vendido nessas duas marcas, basicamente, é o contexto todo da moldagem por injeção. Então, vende-se a máquina, vende-se o robô, vende-se o termorregulador, vende-se o desumidificador, vende-se o moinho, tudo que está alocado no que tange a processamento por injeção, essa empresa Wittmann Battenfeld detém como produto. Inclusive, patentes ligadas à injeção especial, como Air Mold, enfim, injeção de microcomponentes. Então ela tem uma tecnologia voltada não só à máquina hidráulica, mas também máquina elétrica nesse sentido. Um outro ponto interessante quando a gente fala em monitoramento de processo e o que há de mais moderno nessas tecnologias. A gente percebe que dosagem, injeção, colchão, eles são monitorados e visualizados através daqueles limites que a gente apresentou. Qualquer valor fora disso vão ser gerados alarmes para proteção de molde, enfim, tudo isso vai ser monitorado. Dentre esse monitoramento, olha que interessante, você tem até 1000 eventos para conseguir visualizar, e você tem 6 parâmetros como item de controle, e não para por aí. Dentre esses parâmetros, a gente sabe que alguns sofrem variação até por conta de temperatura externa, mudança na viscosidade da matéria-prima por conta da massa molar, enfim. E a máquina, vocês vão ver um pouquinho mais para frente que ela consegue reconhecer essas variações. E dentro desse reconhecimento, ela pode compensar
através de temperatura, através de pressão, através de velocidade, ela consegue fazer esse tipo de parametrização. Aqui aquela questão de edição de programa. Então ela cria através dos ícones. O operador vai clicar no ícone e vai abrir uma edição inteligente. Porque muitas vezes o cara, ao invés de consultar o manual, ele vai numa edição rápida dessa. E essa edição, ele vai clicando, vai abrindo parâmetros que vão fazer uma interação operacional. Então, a máquina meio que vai direcionando o operador como editar o programa da máquina, né? Isso desde que ele não tenha o programa efetivo. Uma vez que ele tem esse programa, ele chama na memória e a máquina já reconhece e vida que segue. Então, isso facilita o operador para fazer um tryout, porque a máquina vai reconhecer proteção de molde, vai reconhecer fechamento, tonelagem específica para aquele processo, vai reconhecer a dosagem que é necessária para aquele produto e em função daquela inteligência de banco de dados e mais a inteligência que vai ser colocada através dos dados operacionais. Então, isso foi tirado, acredito, muito pela expertise de quem programa robô. Quem programa robô sabe que existe uma rotina e dentro dessa rotina a gente vai criando sub-rotinas, vai alterando valores e assim por diante. Então aqui é um ponto bastante importante na questão operacional. E aqui entra aquela questão um pouco mais tecnológica, né, que nem todos os equipamentos têm. Por exemplo, essa máquina consegue monitorar a viscosidade do fundido através de uma carga. Por exemplo, na dosagem ele consegue perceber se houve uma resistência maior ou menor para conseguir carregar aquele material e possivelmente fazer o ajuste. Na questão do fluxo linear, quando você injeta para o molde, né, você tem um avanço linear do polímero e ele consegue, através da resistência, fazer uma curva reológica disso, que você pode corrigir isso ou não. Inclusive, o fabricante fala para não corrigir, porque pode ser uma restrição na passagem do bico de injeção, pode ser uma outra ocorrência, mas ela te dá a possibilidade de você fazer a correção ou não. Então, o operador ele vai ter domínio no processo. Ele consegue, através desse monitoramento, perceber se há um desgaste do anel de bloqueio. Através do abrir e fechar do anel de bloqueio, ele consegue ver se há desgaste ou não. Ele consegue, através de sensores, determinar a força de resistência que ele tem quando o molde está próximo, né? Está entrando as colunas, está entrando a gaveta. Ele reconhece qualquer sobrecarga que há, ele também vai disparar e dizer que houve uma proteção de molde. E não se trata de uma máquina elétrica, é uma máquina hidráulica e tem inteligência para fazer isso. Aqui, sem dúvida, a gente já comentou. Então, ele cria um gráfico de parâmetros e possibilita as correções se você habilitar. Então, você cria uma curva de qualquer tipo de movimento, por exemplo, injeção, fechamento, e através dessa curva padrão, você vai estabelecer uma curva máxima, uma curva mínima. E aí você tem a referência. Qualquer coisa fora disso, dessa referência máxima e mínima, você já tem um alerta aceso no seu equipamento. Eu não traduzi o manual, né? Porque não se deve traduzir nada em inglês. Eu coloquei algumas referências em português. Não existe tradução para manual a não ser que seja do fabricante. Então dá para vocês verem aí que tem muita informação, né, num flash de dados que a gente trouxe aqui. E aqui um pouco da tecnologia voltada a pegar as condições de viscosidade
do fundido e também na movimentação quando você faz a injeção. Então você pode ver aqui, para quem estudou matemática, física, aqui ó, tem uma integral. Então a máquina se ajusta em função do gráfico que ela mesma cria. Tá certo? E esse dado é um dado que a máquina manda e recebe. Então ela se autovalida ciclo a ciclo. Então vocês podem perceber que tudo isso é registrado. Então um processo básico, você não tem esse monitoramento. E aqui a gente pode ver que o monitoramento acontece passo a passo. Avançando, ainda na questão da tecnologia, a maioria dos equipamentos hoje já tem esse lado, essa pegada para a indústria 4.0. E essa marca vende essa pegada por conta da comunicação que ela tem. Não só com a parte de controle, por exemplo, um RP da máquina, uma rastreabilidade que ela consegue jogar para a rede, mas ela também consegue fazer acesso remoto, ter realidade virtual e aumentada para a condição de manutenção do equipamento. Ela consegue se comunicar com os dispositivos que são comuns na parte operacional, por exemplo, aquecimento de molde, desumidificador, né? Toda essa questão de comando ela consegue fazer isso numa linguagem própria. Outra coisa interessante de se falar nessa tecnologia é que ela trabalha no ambiente Windows. Né? Diferente de outras comunicações, né? Você está dentro de uma plataforma Windows. E é fácil conversar, porque praticamente a grande maioria trabalha com o sistema Windows. Aqui um pouco mais da tecnologia que pega as condições de viscosidade da matéria-prima. Então você pode ver que tem sensores que conseguem, através do fluxo do material, você consegue medir o torque e através disso você faz as possíveis correções. Isso é tecnologia para ajuste da viscosidade do material. E esta outra é uma outra tecnologia que faz a compensação da viscosidade controlada durante a injeção, né? E isso é uma condição que pode, quando está ligada, mascarar condições irregulares de processo. Então, tem que pensar se vai ligar ou se simplesmente vai monitorar para entender efetivamente o que está acontecendo com o seu processo. Porque se você liga a compensação, você acaba mascarando alguns tipos de problema. Você não sabe se o bico da máquina entupiu, né? Porque você está compensando isso. Você não sabe se você está tendo uma diferença térmica no seu molde por conta dessa resistência. Então, a princípio, é legal você monitorar e depois, se você achar por bem, ligue esse tipo de compensação. Também não trouxe nenhuma tradução, porque não nos cabe fazer esse tipo de tradução, e sim entender um pouco dessa tecnologia e discutir com vocês logo mais. Aqui a tecnologia que consegue visualizar até se houve o fechamento adequado do anel de bloqueio. Então, aqui a própria máquina indica se o anel de bloqueio está com algum tipo de problema, porque ela consegue ver o curso que ela deslocou na abertura do anel e o curso que ela deslocou no fechamento daquele anel e efetivamente o passo a passo dessa injeção. Por fim, para vocês verem que é uma máquina completamente inteligente, o que ela consegue entender de variações do processo? Vibrações, torques, forças, pressões, fluxo, temperatura, condições do óleo, até a condição climática do gabinete, porque a gente sabe que computadores, por exemplo, se superaquecer, ela fica maluca. E até detectores de fumaça. Então é um dado bastante importante
interessante, a máquina ela tem, ao longo do seu entorno, um monte de sensores para informar, para fazer com que toda essa tecnologia funcione. Para a gente finalizar, eu queria passar um vídeo que mostra um pouco dessa tecnologia e aí a gente abre para discussões. Só um segundinho aqui que eu vou colocar a aba e vou compartilhar como aba. Só um minutinho. Só direcionando o vídeo aqui. Espera só um segundinho que eu vou colocar o som aqui.
Bom, é isso, pessoal. Terminamos por aí. Se tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição aí para sanar. Alguma pergunta? Boa noite, Rogério. Opa! Diga aí, Ben-Hur? Isso, é eu mesmo. Pode falar. A gente já tem dessa tecnologia aí, dessa máquina lá na Lorenzetti, né? Na Certo. fábrica, na fábrica 2. E essa máquina aí, como você falou, ela vem tipo como uma receita pronta dentro Uhum. do software, Dentro do onde software. você, aonde você vai jogar as dimensões do molde e através dessa dimensão do molde ela vai parametrizar todo o meu processo. Isso. Ela vai te traçar um processo e você vai aceitar ou não. Ainda está na mão operacional o aceite ou não dos parâmetros que a máquina determina. Então ela vai te determinar a pressão de injeção necessária, ela vai te determinar a força de fechamento necessária para que a sua moldagem siga da melhor maneira possível. Então tem parâmetros de matéria-prima. É claro, como qualquer dado de equipamento, se você tiver puxado um dado da matéria-prima errada ou ter colocado parâmetros errados, ela vai parametrizar a máquina de forma errada. Então esse é o cuidado que tem que ter. Ah, tá, entendi. Entendi. Ah, tá. É, a Engel também já tem essa tecnologia também. A Tem. gente é na matriz, a gente também tem a Engel lá. E a A gente Engel, usa. a Engel não A, forneceu os dados para a gente apresentar a tecnologia dela. não, não Não, forneceu? não. Nem a Arburg, eles não forneceram. Apesar de É, ser tecnologia conhecida. então. Mas a gente tem dessa tecnologia lá também, da Engel, tem da Arbog e Batenfeld agora. Ok. Mas eu gostei da apresentação, viu, Rogério? Achei show de bola. Obrigado. Depois a gente tenta subir no YouTube para quem não pôde, né? Vai ficar Então. registrado. Eu vou passar pro pessoal da sala lá que não pôde, Não pôde não entrar. pôde, não pôde entrar e eu vou compartilhar com o pessoal lá. Bacana. Muito obrigado, Rogério. Imagina. Mais alguém? Esse- Oi? Você tem que fazer mais umas lives dessa aí, cara. Pois é, dá um trabalhinho fazer. Mas a gente É, faz. Assim que dá uma folga, a gente faz, sim. tranquilo. Obrigado, Rogério. Boa Imagina. noite. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Ziliane, tá me ouvindo? Sim. Bom, meu nome é Dario, tá? Acabei entrando com o login errado aí do meu filho aí, Fica mas é, tranquilo. é Dario, tá bom? Tá certo. Eu vi essa parte também aí de controle do anel de bloqueio, Uhum. se tiver desgastado ou não. Uhum. Isso tem a ver também, se a gente tiver com molde com problema, né, vazando material, dando rebarba, eu acho que esse controle não vai ser válido, né? Eu acho que vai ter um problema assim Na na verdade, condição de controle. é um controle a mais. Você tem o monitoramento do colchão, por exemplo, você consegue ver se tem algum tipo de vazamento. Ali é um controle adicional, porque ele consegue ver o momento exato do fechamento e da abertura. Então, se tiver alguma variação nesse fechamento e abertura, ele consegue te auxiliar nessa questão. É um Entendi. plus a mais. Aham. E muitas vezes a gente faz isso através de controle por peso de peça, se há algum tipo de variação, através do colchão da máquina. Então é comum a gente fazer inferir que a máquina está com desgaste por conta dessas respostas que a gente tem do equipamento, né? Ok. Eu queria até compartilhar um problema que eu tô tendo nessa semana na empresa que eu trabalho, Certo? que é o seguinte, eu trabalho com um molde com bastante bico valvulado, Certo? certo? Então é uma injeção sequencial e tal. E essa semana eu percebi que a gente está com uma variação muito grande no tempo de injeção. Você entra nos dados de processo lá e começa a monitorar os tempos e você vê uma variação até de 3 segundos para mais.
isso complica no tempo de preenchimento, né, da peça, aumenta o tempo e tal, em relação aos bicos valvulados, porque os bicos valvulados que eu tenho lá na empresa não é por posição de injeção, É por mas tempo, sim por tempo. Eu não tenho essa tecnologia ainda por posição. certo? E eu percebi que tem uma variação muito grande, cara, de 3 segundos até de 4 segundos. Eu trabalho até com 12 bicos de De injeção em uma peça só, entendeu? E aí começa a ter essa variação, né? E eu percebi, foi até sexta-feira que eu fui dar uma olhada no painel, que entrou um outro molde lá, né? Com a mesma quantidade de bico valvulado e não variou, né? E aí eu tava achando que era a máquina e eu tô Na achando agora que o verdade, problema não tá é. no molde, nos bicos valvulados, deve estar atrasando alguma Pode coisa. ser até a abertura, por conta de ele não abrir do jeito que você está programando, pode ser até um emperramento mecânico, alguma É, coisa assim. eu percebi isso. Porque molde com bico valvulado, um dos cuidados que tem que ter é questão de temperatura. Às vezes o pessoal acaba ligando esses moldes complexos e deixando de lado a verificação se o molde está passando água, se não há nenhum entupimento. E o desgaste que se tem quando trabalha com molde com bico valvulado sem a refrigeração adequada é triste, bicho. E o custo para consertar, meu, é uma facada no coração. É, não é barato não. Os mods que a gente tem lá, umas câmeras quentes de 90 mil pra cima. É, Só as câmeras quentes. Então não é fácil. Mas eu percebi isso daí. Eu acho que eu tô com um problema, então, até ou é sexta-feira o eu vi isso seu aí. controlador, porque pode E acontecer uma interface errada, né? Mas é muito provável que você tenha algum problema mecânico no abrir e fechar dessas válvulas. eu tô achando que mais provável seja isso, porque eu acabei descartando essa questão do controlador, porque são dois mods meus que dá problema. E entrou um mod mais novo, né, que dá nas mesmas condições, mesma quantidade de bico, e não variou. E eu percebi que variou aí, no máximo 8 décimos de segundo. Então eu falei, nossa, então esse mod novo aqui tá bom. Então eu tô com problema nos dois mods velhos. Então tem alguma coisa no bico valvulado lá que aconteceu. E até então, né, antes de entrar esse molde, eu tava achando que era máquina, né, de bloqueio, para estar essa variação de 3, 4 segundos aí no tempo de injeção, nos dois modos que entravam lá, Uhum. nessa máquina. Aí eu vou, aí minha sorte que consegui colocar esse molde na máquina, um molde novo, e realmente eu peguei esse problema aí nos bicos valvulados, Pois é. né? E eu tô achando que tá algum problema mecânico nos bicos valvulados, alguma coisa assim, igual você falou, Possivelmente. né? O ideal seria desmontar, ver o ajuste disso. Às vezes ela está com uma folga excessiva, entra material. Alguma coisa está acontecendo errado. É. Tem ferramenteiro aí que pode te orientar melhor. É. E o que me ajudou realmente foi o monitoramento de processo, né? Eu entrei nos dados de Sim, processo lá e vi essa variação. sim, é que nem a gente falou, né? Às vezes o pessoal tem sentimentos que tá variando, né? Mas sentimento não conta nada. Tem que ser cara crachada. É, é isso aí. Não dá pra... Eu acho. Não, você acha não. Você não é pago pra achar. Não é pago para achar, É exatamente. isso aí. É bem direto e reto. É isso aí. Ziliane, obrigado pela Imagina, oportunidade aí e imagina. pelo treinamento aí, foi muito válido. E essa nova tecnologia aí eu gostei, cara. Eu não vi uma máquina dessa ainda, não tive essa oportunidade, mas muito boa, né? Espero um dia conseguir trabalhar com uma dessa. Quem sabe, né? Na verdade, não é só essa máquina que tem esse tipo de tecnologia. A questão é usar o material do pessoal que acaba não disponibilizando para esse tipo de evento. Então a gente fica triste. Poderíamos estar divulgando outras marcas, mas, enfim, Uhum. não foi disponibilizado, não teve bate-papo, né? O pessoal falou, é propriedade da empresa. Tá, mas você vende o equipamento com essa tecnologia, por que não, né? Disseminar essa tecnologia, Disseminar isso. mostrar, porque muitas vezes quem está do outro lado, ele tem uma Ferrari, mas está dirigindo igual um Fusca, né? É, eu já vi isso também acontecer. É complexo. Então, Uhum. importante o pessoal ter o equipamento, mas ter o treinamento adequado, saber tirar proveito, né? E é importante o pessoal da área, porque eles são determinantes na escolha da máquina.
muitos empresários vão perguntar para o operador: "Ô, que máquina que vocês gostaram de trabalhar? Ou gostei da máquina tal, porque tem tal recurso", Sim, isso é né? importante, né? Você Isso. faz parte da decisão de escolha, não direta, mas indiretamente. Então, Sim, eu acho um desperdício, né? Ficar guardando esse tipo de informação, que na verdade não é guardado. Hoje, se você colocar no Google, você puxa tudo. Só é, que você não pode usar, porque amanhã ou depois você vai ser processado. Complicado. legal. É Obrigado, isso tá? aí, imagina. Valeu, Obrigado a Ziliane. você. Mais alguém? Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, tudo jóia? Professor, esse treinamento é meio confuso para mim, né? Porque eu não trabalho com máquinas e com pessoas, né? Como você Ah, eu sabe. sei. É a Carol, né? Tudo bem? Isso. Tudo bem, É graças que a eu vi a Deus. E Ana você, Carolina, professor? não Ninguém me reconheci de conhece cara. assim. Como você sabe, é bem confuso para mim, até porque eu tô pegando a manha, né? O trabalho da Não, máquina sim. agora. E vocês têm 2 ou 3 máquinas dessa lá, né? Sim, Dessa última temos. tecnologia. Eu lembro no treinamento de 2018, a gente já tinha 18, essa máquina lá. exatamente. Então, assim, professor, para mim tudo é muito novo, né? Tô conhecendo, Não, tô mas tendo bacana. essa necessidade, né? E o legal disso daí, se eu conseguir depois subir no YouTube, dá pro pessoalzinho de lá ver. A gente sabe que o horário não é muito adequado, né? Sábado e Sim. tal, mas enfim, É o tempo que tem, né, tá professor? feito o Também na registro. semana é Não dá, complicado para você também, não né? dá, não dá. À noite Eu, tem aula, né? Assim, sim, de dia a maioria do pessoal tá trabalhando, então fica um pouquinho restrito. entendo. Eu passei até pro pessoal do processo lá, mas ele falou, cara, eu vou tentar ver, não vou tentar passar pro pessoal, mas enfim, né? Como Não, dizia a Inês, fica não temos tranquilo. controle de tudo, né? Não, tem Então, coisas que fique à vontade, né? fogem ao nosso alcance. Verdade. Mas queria te parabenizar, viu? Parabéns pela Obrigado, palestra. Como sempre, muito entendimento, explicação ótima, viu? muito obrigado. Quero continuar aí assistindo os demais. Legal, bacana. Que eu sei que vai vir muitos ainda, né? Se Deus quiser. Esse já é o terceiro. Tem dentro do canal do YouTube, já tem os 2 anteriores, né? Algum materialzinho que eu uso de apoio na aula, eu coloco lá. Ah, que legal. Legal mesmo, professor. Parabéns, tá? Muito obrigado, Carol. Boa noite, professor. Boa Obrigado, noite a valeu. todos. Tchau, tchau. 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 Mais alguém? Não? Leandro, não quer falar nada? Não, professor, por enquanto eu estou só aprendendo aqui. Muito obrigado. Tá bom. Sei. Então é isso aí, pessoal. Não tendo mais dúvidas. Queria agradecer a presença de todos aí. A gente sabe que esperávamos um número melhor, mas infelizmente é o que temos e temos que tratar com números reais. Mas vai ficar o registro aí desse bate-papo que a gente teve. Tá bom? Obrigado a todos aí. Vamos finalizar por aqui então. Boa noite, Rogério. Boa noite. Boa noite, Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ziliane. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite a pessoal. todos. Obrigado.